Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Verão, Salvador. Salvador, Salvador, Salvador. Olá, Angulers! Mais um Angu de Grilo está no ar, episódio 271. Tudo bem com você, Flavel? Diretamente de Salvador, dia 3 de fevereiro estamos gravando esse episódio. Pois é, falta um mês. Menos de um mês, né, pro carnaval. Tudo bem. Eu preferia não estar gravando, né? Preferia estar de férias. Mas nossos Angulers merecem. Quero, inclusive, agradecer a várias manifestações de carinho que recebi aqui em Salvador. É verdade, encontramos muitos Angulers em Salvador, muitos Angulers, muitos abraços. Mais abraços do que foto, tenho a dizer. E isso é interessante, né? É a experiência mesmo do contato. Clamor por Angu de Grilo em Salvador. Atenção às festas literárias, né, da Bahia. Pois é. Chamem a gente que tem demanda aqui por essas bandas. Bom, minha gente, vamos começar esse episódio. Eu sempre começo achando que vai ser curto. Esse eu realmente acho que vai ser curto. Vamos ver quanto tempo vamos torcer, vai ter. Vamos cobrar esse episódio. A gente vai começar falando aí do tarifaço do Trump. A gente fez um episódio longo na semana passada, se você não ouviu, volta lá, sobre a primeira semana do governo Trump, as medidas relacionadas à imigração, à crise com Gustavo Petro, presidente da Colômbia. Muito kikiki já nessa primeira semana de Trump. E agora teve o tarifaço aí atingindo os 3 principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, México, Canadá e China. Vamos comentar sobre isso. E aí vamos fazer um segundo bloco de vários pop-ups aí que vão ficar para a semana, principalmente novo comando, né, do Congresso. Hugo Mota, presidente da Câmara, e Alcolumbre volta à presidência do Senado. A eleição aconteceu no último sábado, dia 1º. Nessa segunda-feira, eles vão se encontrar com o Lula, com o presidente, e em breve acaba o recesso parlamentar já com o Congresso sob nova direção. Então vamos falar. Eu vou parafrasear meus colegas que na transição de poder no legislativo, sai Alcolumbre, entra Alcolumbre, sai Lira, entra Lira. Tá? Por quê? Porque o Rodrigo Pacheco era um nome de Alcolumbre, Alcolumbre jamais deixou de exercer influência no Senado Federal. Mas calma aí, você já está entrando no assunto. É, verdade. É que eu achei engraçada essa ideia. E o Hugo Mota era o candidato do Lira. Segue o barco, como diria meu querido Boixá. Aprofundaremos em breve esse tópico. Segura aí. Então vamos começar com o Trump. Bom, minha gente, vocês ouviram na semana passada essa primeira semana que foi, né, do novo governo após a posse aí de Donald Trump. E nesse último final de semana ele cumpriu, né, a sua promessa, a sua ameaça, sei lá como é que a gente chama isso, de impor tarifa nos 3 principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, que juntos representam mais de 40% das importações do país. Ele anunciou tarifa de 25% sobre produtos do Canadá e do México e um adicional de 10% das tarifas já em vigor sobre os produtos chineses. Bom, a medida, diz ele, que é contra a medida, segundo ele, especialmente em relação ao México, tem a ver com uma represália por conta da imigração, né? O que ele fala que os países não estão respeitando as fronteiras, então seria a resposta em relação a isso e também a entrada de drogas no país. O que já tem de resposta nesse primeiro momento dos outros países é o primeiro-ministro do Canadá, o Trudeau, anunciou também imposição de 25% de tarifa em produtos americanos.
Então, ele devolveu esse tarifaço no Canadá. No México, a Cláudia, que é a presidenta, disse que instruiu já seu secretário de Economia também implementar medidas tarifárias e não tarifárias em defesa aos interesses do México. A China disse que vai contestar as tarifas na Organização Mundial do Comércio, dizendo que essa imposição de tarifas viola as regras da OMC e que pediu aos Estados Unidos um diálogo franco para fortalecimento da cooperação entre os dois países. O que se fala, né, a partir disso é que é um tiro no pé, porque isso vai aumentar também o gasto, né? Isso vai ser repassado para as famílias americanas. E é exatamente o que a gente falou na semana passada aqui, né? Que Flávia Aol sempre volta nesse assunto, como o impacto da inflação no consumo reverte, é importante para a popularidade dos líderes. Então, o Trump estaria, né? Se disse muito preocupado com a inflação dos alimentos, mas essas tarifas extras de importação mexem em toda a cadeia, inclusive de pequenos empresários, pequenos produtores, né? Não só consumidor final, mas, eventualmente, empresas menores, fábricas pequenas que usam produtos, que importam produtos, peças e parte da sua produção de fora do país, desses parceiros comerciais. Então, tem até uma comparação de que isso pode causar o mesmo efeito máquina de lavar que aconteceu em 2018, no primeiro mandato do Trump, que ele criou um imposto sobre máquinas de lavar estrangeiras e acabou que o preço das máquinas nos Estados Unidos subiu 12% como efeito direto dessa tarifa. Então, foi um tiro no pé para esse consumidor final. Então, essa é a expectativa de que isso não vai resolver o problema. Os países já responderam. No Canadá, até viralizou nas redes sociais, os supermercados começaram a colocar, junto dos preços, né, nos produtos, a bandeira de onde é aquele produto, né, de onde aquele produto foi fabricado, especialmente colocando a bandeira do Canadá nos produtos nacionais, para que a população, fortalecer a decisão da população por comprar produtos nacionais. E acho que isso está irmanado com aquela carta do Gustavo Petro que a gente comentou na semana passada, em que ele devolve, né, essa taxação que o Trump tinha colocado na Colômbia num primeiro momento, convocando a população colombiana a consumir os produtos nacionais. Então, o Canadá já começou a se manifestar nesse sentido, os supermercados, se dirigindo, né, ao consumidor final para que valorize e compre os produtos nacionais. Bom, aí pergunto para a Flávia Aol. Concordas que isso não vai resolver e que pode acabar sendo um tiro no pé pelo aumento dos preços para os consumidores nos Estados Unidos? E no que isso impacta o Brasil? Que eu já vi até umas coisas dizendo que essa guerra comercial pode ser boa para o Brasil. Por quê? Guerra comercial nunca é boa. Aliás, guerra, né? Na essência, sim, é uma situação limite que deixa mortos e feridos, né? Então, o Trump, como, aliás, é do feitio de líderes populistas, no caso específico de extrema-direita, ele propõe soluções muito simples para problemas que são altamente complexos. Com isso, arregimenta corações e mentes de multidões, de um eleitorado desolado, insatisfeito, frustrado e com grandes problemas orçamentários, como é o caso da população americana, com uma percepção de nível de preços muito alta, atípica em relação a uma sociedade que não convive com inflação, em que pese os reajustes, a inflação nos Estados Unidos ter caído nos anos do Biden, convergido para a meta, que lá é de 2% ao ano,
não houve queda de preços. Então, há um mal-estar em relação ao nível de preços, né, o valor dos produtos, dos serviços, né, das mercadorias, dos aluguéis, tudo mais. Eles mudaram de patamar, subiram ali naquele período pós-pandemia e, embora não estejam mais subindo, eles se mantiveram num patamar alto. Então, digamos, o café sempre foi R$10. Aí ele subiu para R$15. Parou de subir, mas ele continua em 15 e a sua memória de percepção de preço, de gastos orçamentários, de gastos com comida, é de que era R$10. Então, ainda que ele não tenha subido de 15 para 17, para 18, para 19, para 20, a sua insatisfação é grande porque o que R$10 compravam, não compram mais. Então, tem esse mal-estar. E o Trump, ele sugere que vai cobrar do exterior, com esses aumentos tarifários, ele vai cobrar do exterior, né, dos outros países do mundo, da população global não americana, uma desoneração que ele quer aplicar nos Estados Unidos. Então, é mais ou menos como se ele reduzisse ou pretendesse, porque isso ainda não foi anunciado, mas como se ele pretendesse reduzir os impostos pagos dentro dos Estados Unidos pela população americana, empresas, consumidores, cobrando, sobretaxando a produção internacional que se destina aos Estados Unidos. Então ele diz, quem vai pagar a conta são os outros países que abusam de nós, e aí cria toda aquela narrativa, né? Toda essa ideia de que os Estados Unidos são explorados pelo mundo, que os Estados Unidos perderam potência e protagonismo em benefício de outros países, e isso se estende, inclusive, à questão da imigração, que é outro, a gente falou muito na semana passada, mas que é outro potencial problema se Donald Trump cumprir a promessa que fez de deportar milhões de imigrantes. E eu queria até fazer uma ressalva aqui, porque a gente falou muito na semana passada de imigrantes ilegais, e lá no grupo de apoiadores do Angu surgiu essa reflexão sobre seres humanos não são ilegais, né? Sob nenhuma hipótese. Então, uma atenção para o termo apropriado, que é sem documentos, indocumentados. Então, irregulares do ponto de vista documental, da burocracia formal, mas não são pessoas ilegais, porque pessoas não são ilegais. Mas eu acho que todo mundo compreendeu o sentido da ilegalidade em que a gente falava. Sem visto de trabalho, sem autorização formal para estarem ali. Fecho esse parêntese para voltar. No caso da imigração, pode impactar profundamente a mão de obra, em havendo essa deportação, ou esse risco, né? A gente já está vendo algumas pessoas faltando o trabalho, uma caça, né, a seres humanos dentro de casa, dentro de empresa, dentro de escolas, e isso em provocando uma redução pela demanda por essa mão de obra imigrante, obviamente que o custo da mão de obra vai aumentar. Tem ilusão de que imigrantes custam muito mais baratos, né? Especialmente os em situação irregular no país. Salário menor, benefícios, registros, seja lá o que for. Então, tem um impacto inflacionário potencial em razão dessa situação da mão de obra, que vai se estender ao longo do tempo, na medida em que Trump e suas políticas sejam mais ou menos rigorosas em relação aos estrangeiros, mas tem um impacto mais imediato, mais danoso para o consumidor americano e para o mundo inteiro, que é se Donald Trump, de fato, levar adiante essa ideia de sobretaxar países, de retaliar com taxação adicional às importações. Por quê? E aí impactos sobre os Estados Unidos, o consumidor, a sociedade americana e sobre o mundo. Aí eu explico. As economias hoje no mundo, quer dizer, ao longo das últimas décadas, houve um processo grande de internacionalização, grandes corporações
que criaram, que construíram cadeias produtivas que são globais, não estão mais fixadas num só país. Então, um automóvel, você pode ter o aço brasileiro, os componentes eletrônicos vindo da China ou de outros países asiáticos, o design, né, a propriedade intelectual do design vindo da Europa, a tecnologia de motor vindo sei lá de onde, e a montagem ocorrer numa determinada plataforma, num ou mais países. Estou dando o exemplo aí do automóvel, porque é uma cadeia produtiva muito sofisticada, né, que envolve um sem número de indústrias, de tipos de produto, etc. Mas isso vale para qualquer outra coisa. Quer dizer, tem países que são ultra competitivos na produção de determinados tipos de alimento, por exemplo, o Brasil com a soja, com as carnes, com as aves, com suínos, com o suco de laranja, com café. Outros países igualmente competitivos com café, a Colômbia, a Indonésia, o Vietnã, a Argentina produz trigo, a beça, carne, laticínios, enfim, por aí vai. Outros com produtos industrializados, o Brasil com minério, a China com eletrônicos, bens de consumo de toda sorte, inclusive pelo baixíssimo custo de mão de obra na cadeia produtiva. E isso promoveu uma corrente de comércio global muito intensa. Então, eventualmente, um avião fabricado no Brasil pela Embraer, que é a grande exportadora brasileira, né, de aeronaves, ele usa peças, partes, componentes importados dos Estados Unidos. Então, muitas vezes, a Embraer compra peças, partes, componentes dos Estados Unidos, monta o avião e revende para os Estados Unidos. Há siderúrgicas brasileiras que compram ou minério ou aço básico do Brasil e termina de manufaturar nos Estados Unidos. Tem instalações industriais nos Estados Unidos. Fabricantes de ônibus, de máquinas agrícolas que se instalam em outros países, tem um pedaço de produção que sai do Brasil para esses outros países e a linha de montagem lá. Enfim, tem vários arranjos. Estou trazendo toda essa introdução para dar a medida da complexidade que é vir um presidente e dizer agora tudo que vier do México e do Canadá, e eu lembro que Canadá, México e Estados Unidos formam um mercado comum, mais ou menos nos moldes do Mercosul, então com condições, com livre comércio, com tarifas ou ausentes ou muito baixas, né? E o que o Trump está fazendo é encarecer os produtos que vêm do México e do Canadá para, em alguma medida, num prazo alongado, atrair as empresas que fabricam esses itens no Canadá e no México migrarem para os Estados Unidos, gerando emprego, trabalho, etc., nos Estados Unidos. É lindo, né, do ponto de vista de uma ideia simples, né, de solução simples, mas não funciona desse jeito, primeiro porque determinados produtos que são fabricados num território, eles têm condições muito favoráveis para serem fabricados naquele território. Então, em outro vai ser mais caro. Por isso a China virou essa potência, por isso a Coreia, em alguns itens também eletrônicos, de soja, por isso que, inclusive, a gente se ressente em relação a exportarmos muitos produtos básicos e menos industrializados, especialmente para a China, que é o nosso maior parceiro comercial. O Brasil fornece muitos itens básicos e acaba importando itens manufaturados que valem mais. No caso dos Estados Unidos e da própria Argentina, eu acho que eu comentei na semana passada, a nossa pauta de exportações envolve mais produtos elaborados, manufaturados e, portanto, com maior valor, siderúrgicos, em alguma medida aviões, suco de laranja, que é natural, mas já é pasteurizado, já passa por algum tipo de beneficiamento. Quando o Trump, então, impõe um aumento de 25% numa tarifa, da tarifa geral para produtos vendidos ou comprados, né, pelos Estados Unidos de outros países, ele está encarecendo diretamente esses produtos e, eventualmente,
a própria cadeia produtiva dos Estados Unidos, quando ela se relaciona com a produção, né, de partes, de peças, de componentes de outros produtos, ou o produto final, efetivamente. Se você, por exemplo, compra milho mexicano, ou um produto derivado de milho do México para vender nos Estados Unidos, porque o México é muito competitivo nessa produção, óbvio que se você aumenta em 25% o imposto sobre esse produto, ele vai chegar mais caro. E aí, dependendo do impacto, da intensidade de consumo, da demanda, da necessidade desse determinado produto importado sobretaxado, isso vai pesar na inflação. Porque o importador ou o produtor original, ele não vai assumir uma perda de margem de competitividade da ordem de 25%. Pode até absorver alguma coisa. Subiu 25% a tarifa de importação, ele aumenta em 15% o seu produto e na margem ele absorve 10%. Mas ele vai efetivamente repassar alguma coisa. E assim, durante a cadeia produtiva. Então você pode, ao impor tarifas, produzir indiretamente um efeito inflacionário ou uma redução de demanda. Quando a Isabela diz que há quem diga que o Brasil pode se beneficiar, é porque, eventualmente, o Brasil produz itens importados pelos Estados Unidos ou produz itens demandados por esses países que vão ser retaliados pelos Estados Unidos, e aí, em vez de comprar dos Estados Unidos, eles passam a comprar do Brasil. Essa é um pouco a lógica. Onde é que essa lógica falha? Essa lógica falha porque quando você tem a maior economia do mundo impondo tarifas, e eles anunciaram México, Canadá, China, que já se manifestou fazendo um apelo para o recuo, não é bom, o melhor é a gente negociar em outras bases e não com uma taxação adicional generalizada. Foi o mesmo que a presidenta do México disse e o próprio governo canadense. Mas você produz reações em cadeia na economia global que acaba sendo ruim para todo mundo. Então, digamos, o México, o Canadá já anunciou retaliação, reciprocidade aos Estados Unidos, na mesma medida. Então, produtos americanos ficarão mais caros no Canadá. Isso, obviamente, pode produzir também inflação no Canadá, e há essa campanha, que tem muito mais a ver com uma mobilização e conscientização da opinião pública do que efetivamente. Alguns produtos é possível que você substitua um americano por um canadense, mas em outros não dá, por diferenças variadas de preço. O mesmo o México. O México disse que vai retaliar, que tem um plano B, em que ele vai usar barreiras tarifárias e não tarifárias para retaliar os Estados Unidos. O Trump está ameaçando a União Europeia também. Disse que a Europa também sofrerá consequências. Então é possível que a Europa também venha a tomar medidas na direção da reciprocidade. Percebe que você instaura uma anomalia? Todo o conjunto da comunidade envolvida no comércio global vai sentir, em alguma medida, o impacto disso. E muitas vezes o saldo acaba sendo zero. Quando você diz assim, se os Estados Unidos sobretaxarem o Canadá e o Brasil é competitivo, por exemplo, tem uma corrente de comércio intensa nos Estados Unidos, entre Estados Unidos e Canadá, de veículos, de máquinas agrícolas, coisas em que o Brasil é competitivo. Então, os Estados Unidos, por retaliarem o Canadá, sofrem também uma taxação adicional, e os canadenses vão procurar onde é que eu compro máquinas agrícolas, ônibus, por exemplo, no mundo com um preço mais barato. É no Brasil. Então empresas brasileiras vão se beneficiar disso. Bom, a gente tem que ver se o Brasil vai ficar fora desse escopo, né, de países com algum tipo de retaliação, e pensar também que o Brasil sofre indiretamente as consequências, inclusive, de um eventual aumento de preços nos Estados Unidos. Por quê? E na semana passada a gente já teve esse exemplo.
o Banco Central americano, o Federal Reserve, interrompeu a trajetória de queda de juros que ele vinha aplicando em razão de a inflação ter ido para a meta. Mas como há incerteza em relação ao modelo de política econômica de Trump, que pode ser inflacionário, por todos esses motivos que eu já expliquei, o Fed parou de reduzir os juros. Então, os juros nos Estados Unidos estão o quê? Mais altos. E podem subir mais se a inflação for pressionada em razão dessa política comercial. Só que, se houver aumento de juros nos Estados Unidos, o que acontece? O capital financeiro vai procurar se remunerar com títulos americanos. Isso obriga outros países que necessitam, por exemplo, de dólares, a subir seus juros e, portanto, produzir recessão, ou valoriza o dólar, o que está acontecendo hoje. Nesta segunda-feira está um fuzuê nos mercados globais, com a valorização do dólar e, portanto, desvaloriza moedas e produz inflação em outros países. Então, assim, essa ideia de que, se os Estados Unidos sobretaxarem Canadá, União Europeia, México, não sei o quê, o Brasil, que tem algumas vantagens competitivas em relação a produtos americanos ou que possam vir a ser sobretaxados, ele vai se beneficiar, é teórica, porque a gente pode se dar mal por outro aspecto. E aí teria que avaliar se efetivamente o saldo disso tudo seria efetivamente positivo. Pode ser para alguns setores. Para o Brasil como um todo, para o comércio global, para a economia global, é bom? Não, não é. O Brasil já é um país que é tido como um país de muita restrição, né? Muito carga tributária alta, tudo isso que a gente já sabe. Nesse momento, o Brasil não está no escopo de sanções pelos Estados Unidos, embora o Trump já tenha feito ameaças ao BRICS, e o Brasil é parte importante, e esse ano está na presidência, né, do BRICS, desse bloco, porque o Trump disse que os países do BRICS estão tentando criar uma moeda para secundarizar o dólar ou reduzir a importância do dólar. E se isso acontecer, ele vai taxar em 100% esses países, esses mercados que ousarem abandonar o dólar. Não é bem isso, não é uma moeda comum para abandonar o dólar, é uma ideia de transações entre esses países, né, entre determinados países, bilaterais ou em bloco, serem feitas nas moedas locais, de modo a você não precisar comprar e vender dólar para fazer uma transação. Você cria uma espécie de estrutura de compensação. Esse debate é muito antigo, o Trump está trazendo ele de volta, jogando no debate global. Mas é um debate que Lula trouxe desde 2023, quando ele assumiu esse terceiro mandato. Ele voltou a falar disso, desse arranjo, muito também em nome da Argentina, que passou por problemas muito sérios, porque não tem reserva e precisa negociar, precisa de dólar para suas negociações internacionais. Muitos países, quando os Estados Unidos elevam juros e o dólar se valoriza, os países eventualmente entram em crises econômicas, especialmente as economias em desenvolvimento, porque precisa ter dólar para honrar compromissos os mais variados, o dólar fica mais caro, a moeda deles se desvaloriza, isso produz inflação, isso produz crise. Então, o fato de você ter uma solitária moeda que é dominante no cenário global, ela provoca muitos desequilíbrios, especialmente em momentos em que, como o atual e como dos últimos anos, a economia americana tem passado por solavancos, né? Acabou de sair de um nível de taxa de juros que foi o maior em 40 anos. Valorização do dólar, agora o Trump. Então, assim, hoje, segunda-feira, né, que a gente está gravando, está sendo um dia muito tenso nos mercados internacionais, com bolsas despencando. Desde a madrugada, ontem de noite eu estava acompanhando a abertura dos mercados asiáticos, a Bolsa de Tóquio, né, no Japão, já abriu com queda de mais de 2%. Da China está meio de lado, porque teve aquele mega feriadão, então os mercados eu acho que só retomam continental, né, na China continental, na quarta-feira. Então ainda não se sentiu o impacto mais intenso,
mas obviamente será sentido, e muitas moedas, né, se desvalorizando. Tem até gente que diz, o dólar canadense, o peso mexicano estão se desvalorizando, vai acabar compensando a taxação do Trump, porque se a moeda se desvaloriza, o produto em dólar fica mais barato, e aí quando você taxa, volta para o preço original, tem um efeito zero, do ponto de vista comercial, mas do ponto de vista da inflação interna, obviamente que isso impacta profundamente os países que vão ser afetados por essas retaliações. O Trump faz alegações de que está punindo os vizinhos, México e Canadá, principalmente o México, por conta da questão do tráfico de drogas, né? Fentanil, né? Que são esses analgésicos ultrapotentes, né? Isso. Que tem provocado morte, mas enfim. Não, e é uma epidemia, né, nos Estados Unidos, o vício em fentanil. Gravíssimo, né? Várias regiões, vários territórios dos Estados Unidos, a juventude, né, muito afetada também, mas é o que a presidente do México, que se posicionou como um adulto na sala, dizendo, olha, não é sobretaxando toda a produção mexicana destinada aos Estados Unidos, que você vai resolver um problema de tráfico internacional de drogas. Qual é o sentido disso? Não tem a ver com drogas, tem a ver com essa ideia de que você vai resolver facilmente os problemas americanos, por exemplo, o mega déficit orçamentário, cobrando de outros países para aliviar a sua carga tributária. No entanto, você pode produzir inflação, e inflação produz, como já sabemos, muita impopularidade. Canadá e Estados Unidos também têm uma cadeia produtiva na área de combustíveis, né? Muito intensa, muito interligada. A retaliação ao Canadá pode produzir também aumento de preço nos combustíveis. Não é à toa que o petróleo também se valorizou nesse movimento. Então, isso também é inflação, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro. Né? Digamos, se o petróleo valoriza em razão desses contenciosos que os Estados Unidos estão tentando impor, né? Criar seus vizinhos com outros países, obviamente o mundo inteiro vai pagar por isso, porque os combustíveis ficarão caros, a gasolina é dos itens, se não o principal, um dos 5 itens de maior peso na inflação brasileira. Então, assim, quando a gente diz que guerra comercial, Erol, e guerra comercial acaba tendo um saldo negativo para todo mundo, é disso que se fala. Eventualmente, um ou outro mercado, uma outra cadeia produtiva de um determinado país ou de um conjunto de países pode se beneficiar. Mas o saldo geral é um saldo negativo, porque produz instabilidade, incerteza, alterações na taxa de câmbio, alterações na taxa de juros e tensiona relações comerciais, inclusive relações diplomáticas. Acho que está explicado, né? Demais. Só fazer uma última observação do que a China tem a ver com a história do fentanil. A acusação que o Trump faz é de que a China exporta, né, pro México o fentanil e também como é o nome disso, meu Deus? Peraí, que eu acabei de ler. As substâncias químicas, né, que formam o fentanil, que são a maioria legais na China, são exportadas para o México, e aí a acusação é que a China tem pouco regulamento nesse sentido, e aí do México entra ilegalmente nos Estados Unidos. Então, ele diz que esse comércio mundial de fentanil que provoca o procurador-geral dos Estados Unidos, né? Enquanto era procurador-geral dos Estados Unidos, o Merrick Garland disse que o comércio mundial de fentanil que provoca a morte de americanos geralmente começa em fábricas químicas chinesas. Então, ano passado, a China anunciou um controle maior sobre os 3 principais componentes do fentanil, mas especialistas falaram que os traficantes se adaptam rapidamente e criam novas, né, variantes químicos a partir disso. A China também teria engrossado, né, esse controle a partir de uma conversa, uma demanda na época do Biden ainda. Mas a acusação é que eles não são rigorosos o suficiente, e aí exportam esses componentes para o México, e aí do México
cruza-se a fronteira, né, são levados do México para os Estados Unidos. É por isso que o Trump está acusando a China de ter essa participação e de não se interessar em restringir, né, essas substâncias, e por isso que sobretaxou em 10% as tarifas que já são colocadas nas importações da China. Bom, é isso, acho que está explicado, e aí fica esse grande pop-up de como vão ser as próximas semanas a partir desse tarifaço e se vai chegar a vez da União Europeia, que já se pronunciou falando que aqui não, queridinha, mas vamos ver. Vamos acompanhar. Vamos para o nosso próximo último bloco para a gente fechar esse episódio? Vamos que vamos. Presidências novas na Câmara e no Senado. Novidade para ninguém, né? O que queria acontecer nessa votação, nessa eleição que aconteceu no último sábado. Davi Alcolumbre volta à presidência do Senado. Ele é do União Brasil. Teve 73 de 81 votos possíveis no Senado. E Hugo Mota, do Republicanos, venceu com 444 votos, de um total de 499. Eles já fizeram, né, seus discursos de posse. Alcolumbre falou em adotar um posicionamento corajoso perante o governo, o judiciário, a mídia e o mercado. Nem sempre agradaremos a todos. E Hugo Mota discursou com foco em um parlamento forte, pregando estabilidade econômica e já defendendo a importância das emendas parlamentares. Então, quem acompanha o Ângulo de Grilo sabe que esse foi um kikiki do ano passado, que se envolveu todo mundo, e Flávio Dino, e emenda Pix, e suspende, pode, não pode, e vem mais por aí. Flávio já começou dando a planta, né, na abertura do episódio, de que continua-se a mesma coisa, porque o Alcolumbre era o candidato indicado, né, era a sucessão do Rodrigo Pacheco, que foi Alcolumbre, Pacheco e agora volta Alcolumbre, e o Hugo Mota era a indicação, era o candidato do Lira. Então, segue meio tudo a mesma coisa, né, Flávio? Que esperar? Lágrimas. Não, é muito impressionante, né, como o legislativo, né, nos últimos anos, em particular a partir ali do governo Bolsonaro, com a pandemia, com aquele enfraquecimento do Bolsonaro, em que ele transferiu para o Congresso Nacional, em particular para a Câmara dos Deputados, a gestão orçamentária, como o Congresso Nacional ele se empoderou, assumindo, né, sorvendo, sequestrando atribuições do Poder Executivo, e o quanto esse grupo, né, o chamado Centrão, encarnado muito por Arthur Lira, o ex-presidente, e de outro lado Davi Alcolumbre, no Senado, como ele se empoderou, como ele ganhou musculatura, poder e se transformou numa espécie de um rolo compressor. Essa votação que a Isabela mencionou, mais de 400 votos, né? E no Senado eu acho que foram 73 em 80, 73 em 81, vê a votação do Alcolumbre. É uma coisa assim, avassaladora, não tem dissenso, não tem debate. Foram duas candidaturas construídas desde 2023, passando por 2024, já no segundo semestre de 2024, quando se achava que Arthur Lira, à medida que o ano de 2024 avançasse, ele ficaria mais enfraquecido por conta da proximidade das eleições para a presidência da Câmara e, portanto, na sua impossibilidade de se candidatar para um novo mandato, ele ficaria mais enfraquecido, mais demonstrações de força ele deu junto ao governo, acenando ora para o bolsonarismo, ora para o centrão fisiológico, ora para o próprio governo, impondo, né, a liberação de emendas,
de caráter impositivo, tomando decisões, né, a Câmara dos Deputados, muito mais em proveito próprio do que no interesse do Brasil. E, ainda assim, o candidato dele teve o apoio à votação maciça da Casa, né, da Câmara dos Deputados, com alianças, apoio, né, e votos do PL ao PT. Então, assim, realmente é muito impressionante a forma como hoje o Legislativo se estrutura e como você vê o Executivo enfraquecido em alguma medida e sem a menor condição de se impor, de apresentar uma agenda, de apresentar sequer uma candidatura alternativa. Foi todo mundo com Alcolumbre, no Senado, foi todo mundo com Hugo Mota na Câmara, e o que a gente vai ver é mais do mesmo. Mas mais do mesmo numa conjuntura que é bastante complexa. Estamos a menos de 2 anos, né, das próximas eleições gerais para presidente, 2/3 do Senado, Câmara dos Deputados, governadores, assembleias legislativas. Nós vimos o que foi a eleição municipal do ano passado, né, de 2024, com um aumento aí de peso. Se houve um esvaziamento do bolsonarismo, né, da extrema-direita, por outro lado, esse centro fisiológico, que é a direita, né, como diz a Isabela, ele se fortaleceu, os 2 principais partidos do país se tornaram, do ponto de vista municipalista, PSD, do Kassab, e o MDB, né? Historicamente era o MDB, mas o PSB ultrapassou, e a gente vai vendo que, pelo fato de o presidente da República não ter uma popularidade, pelo contrário, né? Ele tem sido desidratado. Na semana passada, inclusive, saiu pesquisa de popularidade, a gente chegou a falar sobre isso. Pela primeira vez, a desaprovação supera a aprovação. É praticamente um empate técnico, mas olha, o Lula foi um presidente que já teve mais de 70% de aprovação. O país continua polarizado e crescentemente insatisfeito, e com motivos. Inclusive, lembrando, falei isso na semana passada e volto a repetir, que Lula perdeu apoio na sua principal base, né? Baixa renda, Nordeste. Não é uma situação simples. A pesquisa que a Quest divulgou nesta segunda também, sobre intenções de voto, mostra o Lula ainda vitorioso, né, numa prévia de 2026, no segundo turno, contra todos os candidatos da direita, inclusive Tarcísio de Freitas, inclusive Ronaldo Caiado, governador de Goiás, inclusive Romeu Zema, governador de Minas Gerais, formam ali esse bloco, né, de governadores da direita. Já se anunciam, né, como pré-candidatos, Caiado e Zema, sem dúvida, Tarcísio ainda não, porque ele ainda pode se reeleger, os outros 2 já foram reeleitos. Mas com uma vantagem ou com uma intenção de votos decrescente. Então, assim, o Lula ainda ganha, mas ele já teve mais capital político. É algo da ordem de 52% de intenção de votos que ele tinha para 43%, né, em relação à pesquisa anterior. Não é uma perda trivial, né, para usar uma expressão minha mesma. Não é trivial. Não é trivial essa perda. Então, assim, num cenário de conjuntura em que a taxa de juros subiu, então a economia pode sentir os efeitos, ter uma desaceleração. A gente ainda tem uma insatisfação grande em relação à inflação, em que pese o fato de que o preço dos alimentos no atacado começou a cair, o que deve se refletir no varejo. Esse ano tem uma previsão de safra muito maior, da ordem de 10%, já falei disso também na semana passada. Mas, assim, essa conjuntura internacional de Trump não ajuda, de Milei tensionando não ajuda. O que vai acontecer com os Estados Unidos e União Europeia? De que forma que o Brasil vai se posicionar, vai se beneficiar ou vai ser prejudicado? Haverá algum tipo de retaliação aos BRICS? Todo ambiente de muita incerteza. Gente, a vida da gente já ensina isso, né? Se você não sabe, não tem a menor ideia do que vai acontecer, se você não consegue fazer um mínimo de previsão, você fica parado na esquina.
parado na encruzilhada. É o avesso do axé de Exu. O avesso do axé, né? O ambiente de incertezas. E a gente está vivendo muito isso só com um presidente você ouve em esse queda. Tipo de comparação. Só no Angus de Grilo. Esse tipo de construção de pensamento acontece. Ué, mitologia urubá. Isso não é nem religião. Não, tá tudo certo. Né? Olha, notícia de momento... A gente está aqui falando, vai dar 1h de segunda-feira, os Estados Unidos decidiram pausar a imposição de tarifas de 25% a importações do México, informou a presidente mexicana Claudia Sheinbaum, após falar por telefone com o Trump. Estão suspensas as tarifas por 1 mês a partir de agora. Ela anunciou. Veja, por 1 mês, entraria em vigor na quarta-feira, né? Na terça-feira, dia 4. Também conhecido como hoje, né, que vocês estão ouvindo o Angu. Suspensas por 1 mês, mas não revogadas. Então, vai se negociar. Eu falava de incerteza. Não, a partir de uma série de acordos para a suspensão dessas tarifas. O que já foi dito é que, para isso, o México vai reforçar imediatamente a fronteira norte, né, com os Estados Unidos, com 10 mil membros da Guarda Nacional para impedir o tráfico de drogas, especialmente do fentanil, que a gente estava falando. Os Estados Unidos estão comprometidos a trabalhar para impedir o tráfico de armas para o México e os 2 países vão começar a trabalhar em 2 frentes, segurança e comércio. E aí, com esse acordo, essa tarifa comercial está suspensa por 1 mês a partir de agora. Vamos ver o que acontece. Eu só queria fazer um PS aí, que você falou, né, dos cenários aí de eleições, que no segundo turno, quem aparece como o candidato, né, da oposição, possível candidato da oposição mais competitivo em relação ao Lula é o Gustavo Lima. Ah, é? Com 35%. Gente, tecnicamente empatado aí, né? Porque aí aparece Eduardo Bolsonaro, Pablo Marçal e Tarcísio de Freitas com 34%. Então estariam os 3 matematicamente empatados ali, contando margem de erro, mas quem aparece na frente, mais competitivo, é o Gustavo Lima. Aí eu não tenho como não falar a minha frase, que vocês já conhecem muito, que isso é o fim dos tempos, né? Realmente, assim, o Gustavo Lima, se anunciar, não foi nenhuma pré-candidatura, né? Mas se colocar nessa conversa já é inacreditável, já é para acabar, né? E aparecer como candidato mais competitivo da oposição no segundo turno é o fim, não tenho o que dizer. E ainda empatado com Eduardo Bolsonaro, Pablo Marçal e Tarcísio. Realmente, assim, olha, apertem os cintos, o piloto sumiu. Eu não sei o que vai acontecer nesse 2026. O prognóstico é terrível, é terrível. Mais alguma coisa, Flávia, a acrescentar? Na questão política? Não, porque eu mudei, né? Não, eu acho que é isso. Quer dizer, esse ano vai ser um ano muito importante, né, para observar essa dinâmica de relação entre os poderes. Os 2 novos presidentes, né, da Câmara e do Senado também fizeram, digamos assim, mandaram recados, né, ao judiciário em relação à autonomia, à liberdade. Tem uma tensão grande, uma queda de braço que envolve o Supremo Tribunal Federal, em particular Flávio Dino, e o Legislativo, por conta da exigência de transparência, rastreabilidade e eficácia das emendas parlamentares. É uma tensão sobre a qual o Executivo transita sem fazer marola, porque interessa ao Executivo, ao governo federal, ter mais autonomia, restaurar suas atribuições em relação ao orçamento, mas, por outro lado, de embarcar no Supremo e peitar o Congresso tem consequências em relação a outros interesses do governo, mas me parece que, assim, do ponto de vista da opinião pública, não tem nem lado, né? Só tem um lado possível, que é o lado, efetivamente, do que determina a Constituição, e não é aceitável que você tenha destinação de recursos públicos por parte do Legislativo sem nenhuma ferramenta de transparência, sem nenhuma justificativa plausível, com um risco imenso
de mau uso, para usar um eufemismo bem suave em relação ao dinheiro do orçamento, como a gente tem visto, né? Escândalos e escândalos sendo investigados e vindo à tona pela Polícia Federal. Agora, é uma presidência, tanto na Câmara quanto no Senado, que assumem, né, os dois presidentes assumem empoderados por essa votação e fortes na direção de entrar no jogo político peitando de uma forma muito firme, digamos assim, corajosa, tanto o executivo quanto o judiciário. Com o judiciário ainda tem a tensão também envolvendo 8 de janeiro, anistia, projetos que cerceiam, limitam, né, liberdade, atuação do Supremo Tribunal Federal, mandato para ministro, cassação de ministro. Quer dizer, vai ser um ano tenso no campo político. A meu ver, mais tenso na medida, que o Congresso tenha um resultado mais satisfatório na queda de braço com o Supremo Tribunal Federal. Porque se esse Congresso, com esse poder sobre o orçamento, enfraquece profundamente o Executivo. Então, a política, por exemplo, a gente está ouvindo falar muito de reforma ministerial, né, no governo, na direção de botar mais partidos do Centrão, de aumentar a base, a tal da frente ampla. Se o Congresso, se prevalecer a posição do Supremo Tribunal Federal, exigindo rastreabilidade, transparência, eficácia, algum tipo de coordenação por parte do Executivo em relação à destinação das emendas parlamentares, principalmente de comissão, de bancada, obviamente a política ganha mais força e isso pode ajudar o governo na composição de um ministério se o orçamento for devolvido à política, ao executivo, ou minimamente devolvido, né? Nunca totalmente, mas minimamente devolvido. Se, por outro lado, o Congresso permanecer empoderado como até então, entregar cargo, virar ministro, significa nada, porque eles têm mais poder e nós vimos isso nas eleições municipais. A outra questão é a popularidade. Obviamente que se o governo melhora, decola a partir dessa nova política de comunicação, de um alinhamento maior, de uma busca por mais eficiência, de resultados, se a popularidade do presidente melhora, o Congresso também, o poder do Congresso de pressão, ele também se atenua. Então, eu acho que são duas variáveis que a gente vai precisar olhar esse ano. Essa relação com o Supremo, no que diz respeito ao desfecho das emendas parlamentares e a popularidade do Lula como sendo um peso a mais, né, na balança do governo na relação com o Congresso. Agora, com essa popularidade ladeira abaixo, realmente é um governo muito enfraquecido para entrar num ano eleitoral. Então, assim, eu acho que esse vai ser um ano decisivo para a gente entender se o Lula vai recuperar o capital político, né? Ou se ele vai se transformar num pato manco, que é a expressão que designa presidentes em fim de mandato, que não apitam mais nada, que estão lá tomando café frio. Então é isso, minha gente. Ângulo de Grilo entregue. Meu Deus, um episódio curto de verdade. Eu nem acredito nisso. Não, tá até muito curtinho. A gente ainda queria falar vou deixar como pop-up, tá? A gente queria falar da crise grave que está envolvendo o IBGE, cada vez mais insustentável em razão de uma postura muito autoritária de Márcio Pockmann, o que não chega a ser uma surpresa, né? Ele tem esse histórico, a ideia de criar uma fundação privada para complementar ou viabilizar recursos para o IBGE, ela não foi bem aceita e não é bem aceita, inclusive por temores de que ela ameace a credibilidade, né, a imagem imaculada que o IBGE tem. E comprometa a autonomia, né? Exatamente. A autonomia, a independência, a qualidade. A gente tem visto um movimento de resistência muito forte
dos diretores de pesquisa, alguns inclusive que já se demitiram, dos servidores, da área técnica do IBGE e até dos profissionais de comunicação, a quem eu presto solidariedade em particular pela relação intensa que tenho ao longo do tempo com eles, sobre intervenção também nessa área, com assessores de fora que foram contratados, que foram levados pelo presidente e que se impõem em relação aos servidores de carreira em prol de uma agenda personalista. Uma carta, um manifesto muito grave de 13 páginas foi divulgado pelos profissionais de comunicação com mais de 300 assinaturas. O Lula resolveu, porque o Pocman é o nome do Lula, não dá para botar isso na conta da Simone Tebet, que é a ministra do Planejamento. Resolveu manter o presidente, mas a ideia da fundação privada foi suspensa, né? O Pocman tem feito acusações muito graves contra sindicato, associação de servidores, contra corpo técnico. Em vez de recuar e dialogar, ele, exceto com essa decisão de rever a criação da Fundação IBGE, da Fundação Privada, ele não tem recuado, ele tem endurecido, o que é realmente uma lástima. E fica aqui esse registro com a promessa de, no meu retorno de férias, me debruçar mais intensamente sobre esse tema, já que meu respeito, minha admiração, minha confiança no IBGE são antigos e permanecem. É isso, voltaremos a falar, gente, sobre esse assunto, com certeza. Vocês sabem que nós somos grandes fãs e defensoras do trabalho do IBGE e já tem algum tempo que a gente tem recebido, né, mensagens de ouvintes falando sobre isso, pedindo para a gente tratar desse assunto, fazendo essas denúncias. Então, a gente volta nesse assunto. Bom, boa semana para vocês, Angulers. Mais um episódio entregue. A gente volta na semana que vem. Estamos sendo cobrados pelo nosso episódio de carnaval com os enredos aqui do Rio. Vai sair. Se o Brasil deixar, se o mundo deixar, acho que semana que vem é um bom momento da gente entregar esse episódio, que vocês sabem que tem sempre participação do Janjo, né, de Aida André Mota aqui comentando os enredos com a gente. Vamos ver, vamos deixar aqui avisado sobre semana que vem, mas se acontecer alguma coisa muito absurda no Brasil e do mundo, eu espero que não, a gente adia mais uma vez. Mas já estamos em cima da hora para a gente falar sobre isso aí. E recomendando ensaios técnicos, né? Que estão bombando. Os ensaios técnicos já começaram. No fim de semana teve Tuiuti, Beija-Flor e Mangueira. Beija-Flor elogiadíssima, Mangueira elogiadíssima. Não vou polemizar nas redes sociais. São grandes escolas de samba, de muita gente apaixonada. A recomendação que fica é para quem estiver no Rio de Janeiro participar. Quem for turista, não aceitem pagar. O ensaio técnico é de graça. Tem notícia de agência de turismo, de empresa, de não sei o quê, cobrando $60 para levar turista para Sapucaí, no ensaio técnico. É um absurdo, é de graça. Tem camarotes privados abrindo seus espaços e cobrando ingresso, mas aí é uma concessão, eu não sei como é que funciona isso. Né? Acho que a Liesa está permitindo, mas o acesso às arquibancadas é gratuito, é um espetáculo maravilhoso e eu tenho recebido muita reclamação dos transportes, né? Que o metrô não está funcionando até o fim dos ensaios técnicos, tem ultrapassado o horário de funcionamento e as pessoas estão tendo imensa dificuldade de voltar para casa. Não é razoável, né, gente? A Liga das Escolas de Samba, a Prefeitura, podiam fazer algum tipo de intervenção, de convênio, de diálogo para viabilizar a volta para casa. Ou então, tem que começar mais cedo, gente. Pois é, porque atrasa, né? Teoricamente era para dar tempo, pelo menos nesse final de semana, mas os ensaios atrasam e aí o metrô fecha. Não dá para acontecer isso, né? Isso aí é o óbvio. E eu sempre deixo a minha recomendação para quem é turista, né? Você falou não compra ingresso e tal. Quem é turista, gente, metrô Praça 11. Foca nos setores pares, porque é muito fácil de chegar indo de metrô. O setor ímpar é mais complicado, a estação de metrô fica um pouco mais longe. Mas assim, quem é de fora do Rio, quem não conhece a região, quer facilidade,
o lado par, você sai do metrô na cara do gol, é só seguir o fluxo e você consegue chegar. Então, ensaios técnicos rolando, ensaios de rua rolando, ensaios de quadra rolando. Tem muita coisa de carnaval, então os blocos já estão por aí os também. Ensaios. Vocês sabem que a gente é mais de escola de samba, mas a agenda de blocos já tá rolando, os mega blocos, inclusive, também já começaram, né? Além dos pequenos, dos secretos, tá tudo acontecendo na cidade. Mas estejam nos ensaios também, de rua e nos ensaios técnicos. Em Salvador também. Praça das Artes do Fervo. É isso, minha gente. Até semana que vem. Um beijo, boa semana pra vocês. Um bom fevereiro que acabou de começar. Um mês de prosperidade, alegria, agito de carnaval pra todo mundo. Até. Um mês, sobretudo, curto, porque janeiro teve 57 dias. Pelo Nunca vi nada de Deus, parecido. Nem me fale. Beijo. Beijo, Anguler. Semana que vem tem programa mais longo.